Olá amigos do Oshpec, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre injeção eletrônica. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi aí publicidade de um aparelhinho via Bluetooth que você coloca na saída da injeção ali, na saída de diagnóstico, conecta no seu celular para você diagnosticar os defeitos do seu carro. E eu fiquei pensando, pela experiência que eu tenho com injeção, eu cresci com meu pai aprendendo a mexer com injeção eletrônica, quando lançou ali os Gol GTI em 88, os Monza F em 88, 89, e veio desenvolvendo, eu vim acompanhando, e posteriormente a gente colocou a injeção eletrônica no nosso Jeep, no motor de Opala, e aprendeu ainda mais sobre o assunto, e eu fiquei pensando sobre esse mito da injeção eletrônica e do diagnóstico pela luz ali de injeção, e os códigos que o aparelho dá, o scanner dá, o que a gente podia acrescentar aí e desmistificar algumas coisas ou acrescentar de informação. Para começar a falar de injeção eletrônica e falar do aparelho de diagnóstico, seja esse via Bluetooth que você conecta na saída do carro e vê no celular, seja num scanner amador ou profissional, a gente precisa entender basicamente como a injeção eletrônica funciona. O primeiro passo da injeção é substituir o carburador, então ela tira a função mecânica de injeção de combustível conforme a aceleração para colocar um componente eletrônico fazendo essa dosagem. Então, aqui o Jeep tem um sistema bastante simples, onde eu escolhi para mostrar para vocês. O que a gente precisa numa injeção eletrônica? Um bico injetor, uma bomba de combustível, porque a bomba pressuriza e o bico pulveriza o combustível dentro do motor. Então a gente tem esses dois componentes básicos fazendo a vez de injeção de combustível, propriamente dita. E a gente tem alguns sensores para poder fazer com que o módulo eletrônico comande essa quantidade de combustível a ser injetada. Então, basicamente, a gente precisa de um sinal de rotação. Então aqui a gente tem um distribuidor, onde a gente pega um sinal de rotação nesse motor, ou ele pode vir ali de um sensor junto ao virabrequim, vai dar informação de RPM, de carga do motor, e a gente tem um sinal aqui do corpo de borboleta indicando o quanto de pedal você está dando. Seja no corpo de borboleta, nos sistemas mais simples, seja no próprio pedal, nos sistemas mais modernos, você vai dar a carga que o motorista está aplicando, junto com a rotação do motor, e vai fazer uma conta. A centralina ali, o computador de bordo, o computador que faz a injeção eletrônica, o módulo, ele faz a conta para a quantidade de combustível a ser injetado. Você tem outros sinais que colaboram aí, fazem essa quantidade ser afinada para a relação ideal de combustível a ser injetado. Então a gente pode pegar um sinal, tem sistemas, né? Os sistemas foram evoluindo e cada um tem mais, quanto mais moderno no seu carro, mais sinais a injeção pega para fazer essa conta de combustível. Então, um sensor aqui, MAP chamado, que é um sensor de depressão, um sensor que mede o vácuo no motor, ele mede a carga que você está solicitando no motor. Então, ajuda a centralina, a central eletrônica, a fazer essa conta de quantidade de combustível ideal para queima. Um sensor de temperatura aqui de água do motor, porque o motor mais frio precisa de mais combustível do que um motor na temperatura ideal de trabalho, ali dos 90 a 100 graus, né? Então, é um outro sinal. A gente pode ter sensor na mangueira de ar, um sensor de fluxo de ar, da quantidade de ar que está vindo, temperatura do ar de admissão, mas todos esses são sinais que vão somando a informação básica de rotação e de aceleração. O sinal de vácuo também é um sinal bastante comum de ser usado. Então esses são os três principais. E o quarto principal, que é onde a gente vai ter mais problema na hora de fazer um autodiagnóstico aí, usando um sistema simples, para você mesmo detectar o porquê da luz acesa, é o sensor de oxigênio, a famosa sonda lambda. No início, que os mecânicos começaram a trabalhar com injeção eletrônica, essa era a peça mais vendida pelas autopeças, porque quando você tem qualquer tipo de problema no motor ou na injeção eletrônica, você tem essa central eletrônica fazendo a conta errada da quantidade de combustível a ser injetada no motor, e a sonda de oxigênio, o sensor de oxigênio, a sonda lambda, que está no escapamento fazendo a medida do combustível queimado, vai detectar que tem uma falha, que está vindo mais combustível do que deveria no escape, ou que está faltando combustível, a queima está pobre, e aí você acende a luz, a central manda a informação que tem um problema e ele diagnostica o sensor de oxigênio.
E aí, no equipamento você tem uma informação, mas sem averiguar outros efeitos, sem averiguar o porquê dessa informação, o mecânico antigamente ia e trocava. E esse é o primeiro problema que a gente tem quando você faz o diagnóstico só pelo sistema eletrônico. Então, você ter uma informação na injeção não quer dizer, um código de defeito não quer dizer troca da peça. O sistema é integrado, você tem várias informações sendo trabalhadas pelo módulo de injeção, fazendo a somatória dessas informações para fazer a quantidade ideal a ser injetada. Outra informação, outro conjunto de informações que a central processa no seu carro é a informação do avanço de ignição, o ponto de ignição, quanto que você, o momento da centelha, né, para você fazer a queima dessa mistura ar combustível. Então, o sistema de ignição também é controlado eletronicamente. E aí você tem os dois conjuntos, conjunto de combustível, conjunto de faísca, então essa relação toda de queima, você tem passando pela centralina. E você tem todos esses sensores mandando informação, e em qualquer erro, a informação vai ser de defeito naquele componente, mas não necessariamente ele precisa ser trocado. Então, vamos entrar no assunto agora de sistemas de diagnóstico, né? Então, a gente tem aí sistemas simples, amadores, vendidos na China, onde você conecta e lê código. Você tem outros sistemas já com algumas funções, e você tem sistemas profissionais, seja em console, seja no computador. O básico que vão fazer esses sistemas no seu celular, no sistema amador, no sistema profissional, é ler a informação desses sensores e atuadores de injeção, que podem dar informação de falha ou de pleno funcionamento. Além disso, a leitura dos códigos de erro, né? Então, ele vai gravar, quando você tem um problema, um erro, vai acender a luz no painel, acender a luz no painel, tem um erro gravado. Você dificilmente tem um problema de injeção gravado no módulo, faz uma leitura pela porta OBD e tem um diagnóstico se a luz não estiver acesa. Então, já mais uma dica, se o seu carro está tendo falha, se está tendo alto consumo, baixo desempenho, e a luz de injeção está apagada, não adianta você passar o scanner para diagnosticar defeito, você não vai ver nenhum problema. A não ser que você acompanhe os parâmetros todos de sinais, confronte com os padrões corretos, originais, e confronte a parte física, mecânica das peças para diagnosticar o defeito. Agora, se você tem uma luz acesa, tem um defeito gravado. Então, código de defeito, você vai ter ali uma letra, 3 números indicando um código. Aí vai, novamente, da interpretação, pegar esse código para avaliar se ele é uma falha no componente. Então, por exemplo, não tem falha do sensor de posição de borboleta. Quer dizer que ele não está medindo o quanto tem de aceleração, quanto o corpo borboleta está acionando. Aí a gente pode ter realmente uma falha nessa informação, uma falha no sensor ou uma falha de alimentação no sensor. Como eu comentei, o sensor de oxigênio pode ter uma vela desgastada, que não está fazendo a centelha correta, não está tendo a queima correta, você está tendo excesso de combustível no escapamento. E aí o sensor de oxigênio é acusado como defeito. A troca do sensor não resolve o defeito. Você apaga, com qualquer um desses equipamentos, você apaga a memória da injeção. Então a luz apaga, você vai andar com o carro com um componente novo, rapidamente ela acende de novo. Voltou o defeito. Por quê? O que você fez não foi resolver o problema, foi simplesmente tirar a informação gravada, trocar o componente, mas conforme você vai rodar, ele vai gravar de novo, não por uma falha na sonda, mas por uma falha sistêmica do sistema de injeção. Aonde a gente consegue ter uma informação útil realmente? Nesses parâmetros de aceleração, de carga, de temperatura, se você tem um conhecimento de injeção ou um conhecimento de mecânica, você consegue obter informações valiosas ali de carga, de desempenho, de consumo e evitar defeitos. Então, voltando aqui para o meu sistema básico no Jeep, a gente tem esse tipo de módulo aqui que a gente chama de programável. Por quê? A gente consegue alterar os dados da memória do programa de injeção aqui nesse teclado. Então,
Dentro do carro fica essa caixinha que é o módulo de injeção, que traz as informações básicas, as mesmas que a gente vê no scanner, mas a gente tem acesso para mexer na quantidade de combustível, na quantidade de avanço de ignição, né, no ponto, na temperatura, numa série de componentes, uma série de informações, onde a gente acessa e realmente muda o desempenho do carro. Então aqui a gente tem uma informação realmente útil. Nesses sistemas básicos, a gente tem uma informação que só vai servir para a gente conhecer o carro, não vai conseguir acessar. Nos sistemas profissionais, a gente consegue fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, seu carro flex, a gente tem um ajuste de relação ar-combustível, de relação de mistura, porque quando a gente tem um carro rodando com álcool, a gente precisa de muito mais combustível do que quando rodando com gasolina. E se você faz a troca e o módulo não reconhece qual combustível está rodando no carro agora, você pode entrar com o aparelho e fazer essa reprogramação. Então, existe nos sistemas profissionais acesso a alguns tipos de programações para alterar a injeção que os sistemas mais simples não têm. Então, resumindo, se você tem um conhecimento de mecânica, gosta de ter a informação maior possível do seu carro, vale o investimento de um sistema desse, que você coloca no ABD do seu carro, na porta ABD, instala o aplicativo no celular, monitora a injeção, legal. Não considere isso uma resolução de problema. Se você tiver a luz acendendo, você não vai trocar o componente que o módulo indicou. O código de defeito está gravado ali. Você vai tentar entender o porquê que está acontecendo, seja sozinho, seja com a ajuda de um profissional. E essa informação vale para você que passa numa oficina e pede para passar o aparelho e pega um código de defeito, não trocar a peça representa esse código. Tem autopeças como a AutoZone, por exemplo, que faz esse diagnóstico computadorizado de scanner gratuito. Isso faz com que eu, lojista, venda a peça, mas não te resolve defeito. Então, lê o defeito de injeção, pensa, vai até um mecânico, conversa o porquê que está acontecendo. Deixa o mecânico trabalhar se você não tiver conhecimento. E a oficina com o equipamento profissional, seja um equipamento portátil, seja um equipamento computadorizado, tem acesso a reprogramações que vão fazer mais efeito em determinadas situações. Então, esse é um panorama aí de sistema de injeção, de sistema de diagnóstico. A gente espera que você não seja enganado nem na oficina, nem por aparelhos que prometem resolver um problema de falta de credibilidade dos mecânicos e pode estar te enganando. Então, entendendo isso que a gente está tentando mostrar aqui, você vai conseguir fazer uma boa compra no equipamento ou ter uma boa relação com o seu mecânico. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir, se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanha a página do Facebook, do Insta e a gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado!